estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema importante, dúvida de muitas mulheres, que é a gravidez de alto risco, né? Então, muitas mulheres têm dúvida se ela terá uma gravidez de alto risco, ela tem como saber antes se ela será uma gestante de alto risco, só depois que ela ficar grávida ela tem como descobrir. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, gestação de alto risco é aquela gestação onde há uma previsão de evolução desfavorável, seja para a mãe ou para o feto, né? E algumas coisas que definem essa gestação de alto risco. Então seriam, primeiro poderíamos falar sobre as características individuais da mulher, algumas coisas você já pode saber antes de engravidar. Então a gente considera mulheres com menos de 17 anos, mais de 35, gestantes de alto risco. Mulheres com menos de 45 ou mais de 75 quilos, por exemplo, são consideradas gestantes de alto risco. Então veja que algumas dessas coisas você pode mudar antes de engravidar. Então, se a paciente tem uma obesidade, um sobrepeso, é uma coisa que ela consegue diminuir o risco fazendo uma dieta, emagrecendo antes da gestação. A idade é um fator que já não consegue mudar. Existem outros fatores que são considerados para risco, como, por exemplo, a história obstétrica anterior. Então, se ela já teve uma outra gestação, um parto prematuro, um óbito fetal, uma eclâmpsia, a gente já consegue ter uma noção se essa paciente terá uma outra gestação de risco, né? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração aí são as características clínicas dessa paciente. Então, de novo, é possível saber previamente. A paciente tem hipertensão, ela tem diabetes tipo 1, tipo 2. Então, intercorrências clínicas que o paciente já apresenta antes da gestação também vão definir se ela será uma gestante de alto risco. E por último, as características que a gente descobre uma vez que a paciente já está grávida. Essas a gente vai manejar, mas muitas não teremos como prevenir. Então, uma inserção da placenta, a placenta prévia, uma inserção anômala, uma gestação múltipla, quer dizer, são 2 bebês, gemelar, isso será também uma gestação de risco, são fatores que a gente não consegue mudar, apenas manejar. Então, daí a segunda parte importante para a gente falar sobre o pré-natal de alto risco. Como ele deve ser feito? Como é o manejo desse pré-natal? Em primeiro lugar, é importante a escolha do obstetra. Não é qualquer obstetra que se sente seguro e é preparado para fazer um pré-natal de alto risco. É preciso que ele saiba trabalhar com uma equipe multidisciplinar, saiba indicar uma avaliação do endócrino, de uma nutricionista, de um fisioterapeuta quando necessário, ele saiba ouvir a opinião do outro colega, do colega da medicina fetal que faz ultrassom, ou ele mesmo fazer ultrassom no consultório é uma outra coisa muito importante. É preciso que o seu obstetra esteja disponível para tirar suas dúvidas, atender as possíveis intercorrências de gestação. Gestantes de alto risco muitas vezes ficam internadas durante a gestação. O obstetra é importante que esteja presente, vendo e acompanhando a evolução da sua paciente, né? Então essas são coisas importantes durante o manejo do pré-natal. A gente vai conduzir essa gestação sempre com um acompanhamento, além dos exames laboratoriais, ultrassonográfico muito importante, né? E outros exames clínicos que essa mãe possa precisar. Então às vezes ela precisa de um ecocardiograma materno, ela vai precisar de um eletrocardiograma, ela vai precisar de exames neurológicos. Cada gestante, de acordo com os seus fatores de risco, vai ser conduzida de uma forma. Então isso é importante dizer. O acompanhamento multidisciplinar sempre importante, né? Sempre importante que ele aconteça para a paciente se sentir segura e para que a gente consiga reduzir os riscos e ter um desfecho favorável, que é um parto no termo com as melhores condições possíveis, né? Uma outra coisa importante é que a paciente escolha adequadamente a maternidade. Não adianta a gente fazer um baita acompanhamento, dar tudo que a gente tem para a paciente de recursos e ela querer fazer o parto em um lugar onde não há recursos. Então é importante que seja uma maternidade de referência para alto risco, que essa maternidade tenha UTI neonatal preparada, que essa maternidade tenha uma UTI adulto preparada. Então isso é uma coisa importante. Tem até um vídeo muito legal que o meu pai fez, o Dr. Alberto Daura, sobre como é a escolha da maternidade, como a mulher deve fazer essa escolha. Então acho que vale muito a pena também vocês assistirem, não só para saber se você é uma gestante de alto risco ou não, mas também para você aprender a decidir qual a maternidade é a melhor para você. Então acho que deu para dar uma noção para vocês.
não há necessidade de pânico quando você é diagnosticada com a gestação de alto risco, nem quando você sabe que será, né? O importante é você ter um acompanhamento do obstetra que você confia e seguir as orientações dele, e com certeza o desfecho será bom para todos. É isso aí.